Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Eu sou Marcelo Reis, presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a médica geriatra, doutora Juliana Ferrari. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, agradeço o convite. Juliana, o IBGE tem dito que de 2000 para 2023, o perfil da população brasileira tem mudado. Nós quase duplicamos o número de idosos no Brasil. Nós passamos de 15 milhões para 33 milhões de idosos. E as projeções dizem que em 2070 seremos 75 milhões de idosos no país. Eu queria começar te perguntando o que fazer para envelhecer de maneira saudável. E quem irá cuidar dessas pessoas idosas, né, doutor Marcelo? Então, acho que a primeira coisa é a gente saber o que é o envelhecimento saudável. Quando a gente fala em envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, a gente está falando da capacidade de manter e desenvolver habilidades funcionais para que esse idoso consiga ter bem-estar numa idade mais avançada. Porque a gente sempre brinca que não adianta viver muito se a gente não tiver qualidade de vida. Então, a gente tem que... Queremos viver, e isso, a vida mais longa é uma conquista da sociedade atual. E por que realmente que aconteceu isso? Então, é um conjunto de fatores para que a gente consiga realmente chegar lá no envelhecimento saudável. Então, se a gente pensar... Desde a mortalidade infantil, diminuição da mortalidade infantil, da mortalidade materna, saneamento básico, todos os avanços sociais, econômicos, culturais também, eles vão influenciar, sim, nessa longevidade. Vacinação, que a gente sempre, como geriatra, a gente bate sempre nessa tecla e orienta o nosso paciente idoso a completar o seu calendário de vacinação. E a gente sabe também que o envelhecimento ele não é igual em todos os lugares. Se a gente pensar, nós moramos num estado, estamos beneficiados de morar em Santa Catarina, que é um estado com uma alta expectativa de vida. Então, sabemos, a gente chegando aos 60 anos, a gente já sabe que vai viver pelo menos mais 20 anos. Então, a gente tem que cuidar bem, desses próximos 20 anos. E o que fazer realmente para a gente conseguir chegar lá com qualidade de vida. Juliana, a gente sabe que existem dois pilares importantes nesse envelhecimento saudável, que é a alimentação e a atividade física. Você podia contar para a gente, na tua experiência, que tipo de alimentação e que tipo de atividade física é importante para a gente envelhecer saudável? Então, são dois pilares realmente fundamentais, para que a gente possa viver bem. A alimentação, Vivemos num mundo hoje de alimentação ultraprocessada, muito açúcar, sal. Então, assim, hábitos ruins também, que vêm de ao longo de um tempo. Então, com conhecimento, eu acho que hoje em dia o acesso ao conhecimento está muito mais, mais próximo aí das pessoas, e elas sabem que, deveriam saber, que o comer o mais saudável possível, o mais natural possível é o ideal. Então, voltar àquele cultivo, plantas e verduras, procurar alimentos mais orgânicos e não esquecer da questão da proteína. Porque com o processo de envelhecimento, a gente também tem a questão da dentição, que muitas vezes acaba ficando de lado, não é uma prioridade, no cuidado da saúde integral. E, às vezes, o idoso vai chegar lá na frente com dificuldade de mastigar os alimentos, principalmente proteína. E a gente sabe, então, que a proteína é essencial para que a gente tenha força muscular, que é o que a gente também quer alcançar, linkando aí com a atividade física. Então, a gente precisa fazer atividade física. Qual que é o ideal, Que seja todos os dias, quanto mais a gente fizer atividade física, botar na nossa agenda como compromisso, não é social, tipo assim, eu vou passear, vou dar uma volta. Claro que isso faz bem também, mas atividade física é um compromisso. É ali um pilar realmente para a gente pensar no envelhecimento saudável. E qual que é, Seria a pergunta, eu brinco que é a pergunta de milhões, Existe aí um exercício físico que seja completo, Infelizmente, não existe. Então, nós temos que trabalhar exercícios de força,
resistência para justamente ter essa conquista da força muscular, que vai estar alinhada, né, com a alimentação correta, comendo proteína e comendo o mais saudável possível, mas a gente precisa também de atividade aeróbica, né? A gente precisa também de não só gastar energia, mas fazer o condicionamento físico cardiopulmonar, né? Para que a gente possa realmente subir um morro no futuro, para a gente poder fazer uma viagem, a gente poder caminhar longas distâncias, subir escada. Vamos pensar até que, se a gente pensar também na acessibilidade das casas, também já falando um pouquinho sobre isso, nem toda casa está preparada, né, para o envelhecimento daquele casal, daquela pessoa. Então, a gente tem casas hoje em dia que tem escadas. E aí? Como é que a pessoa idosa vai conseguir ir para o seu quarto, né, ou descer, e o risco de quedas? Então, tá tudo tudo um conjunto, né? Tá tudo ligado, assim, em que a gente tem que cuidar da alimentação, evitar, então, processados, não botar açúcar no café, né? Evitar com sal, que a gente sabe que o açúcar e o sal são nutrientes, então, nocivos para a nossa saúde, que vão nos levar a doenças crônicas, né? Que são as doenças mais comuns, né, do nosso processo também de envelhecimento. Então, são coisas muito simples. São hábitos simples, comer na mesa, de preferência sem telas, né? Que também é o mundo de hoje, todo mundo comendo rápido, com celular, né? Evitar, então, também a gente tomar líquido ali durante aquela refeição e a gente mastigar, saber o que está comendo, procurar comer muito colorido. Eu lembro de um professor, um dos pioneiros da geriatria no Brasil, o professor Moriguchi, lá de Porto Alegre. Ele sempre falava, assim, eu me lembro das primeiras aulas, onde ele dizia que o nosso prato tinha que ser muito colorido. E ele falou que a gente ia comer 10 cores por dia, né? Então, é um desafio para mim até hoje, né? A gente poder... Eu sempre penso ali nas cores, porque às vezes a gente também come sempre a mesma coisa, né? Só o alface e o tomate, por exemplo, né? Mas a gente precisa de todas as outras cores, né? Das frutas, das verduras. Então, isso é o básico. Acho que se a gente voltar um pouquinho para o básico, para o natural, né, para o mais saudável, e realmente não esquecer, pensando daí realmente no envelhecimento, da proteína, que é o que o idoso deixa de comer por questões de dentição e até de paladar também, né? A nossa língua também muda, né? Então, tá tudo envolvido e tudo vai fazer com que a gente chegue numa idade mais avançada com essa habilidade aí funcional, que é o que a gente deseja, né? Juliane, a gente está num mundo conectado hoje, um mundo acelerado. Eu vou pegar esse gancho que você acabou de dizer. Como é que eu mantenho uma saúde mental adequada, evitando depressão, demência, que a gente sabe que são doenças que atingem os idosos hoje? Com certeza. Eu acho que a pandemia... ela trouxe essa evidência da saúde mental para todos, né? Para a sociedade como um todo, mas ela mostrou muito realmente a vulnerabilidade desse idoso. Por quê? Porque ele ficou isolado, né? Ele ficou teve até um tipo de preconceito, vamos dizer assim, durante a pandemia em relação à pessoa idosa, e muita gente daí realmente desencadeou problemas de saúde mental. Ansiedade, medo, angústia, depressão. Então, acho que tornou mais evidente. Mas, claro que são sintomas e doenças que já existiam, né? Não é só da nossa sociedade atual. E também no idoso era muito desvalorizado, porque dizia assim, é normal, o idoso está triste... é normal, está isolado, perder os amigos, ou não escuta direito. Então, se banalizava muito esses sintomas de saúde mental na pessoa idosa. E, hoje em dia, a gente sabe que é fundamental tratar. Não só a identificação precoce, quando a própria pessoa se percebe que mudou, né? Que a gente sempre fala assim, eu nunca gostei de ir no cinema, então não é agora... idosa que eu vou no cinema. Então, a gente tem que sempre fazer relação com o que a gente era. Mais um exemplo, a pessoa que gostava de ir no cinema, gostava de passear, gostava de ir num restaurante com a família e começa a não querer mais ir,
é um sinal de alerta para a sociedade, né? Para aquele familiar, para o próprio idoso também se perceber, opa, está acontecendo alguma coisa diferente comigo, né? E que importância a socialização e essa relação interpessoal dos idosos nesse envelhecimento saudável? É fundamental. Então, assim, os estudos mostram que realmente socializar, participar de grupos, né? Ter um objetivo, vamos dizer assim, né? Porque quando tu está numa sociedade, quando tu está no grupo, vamos pensar que se aposentou, né? Também porque a gente não pode esquecer que os idosos continuam no mercado de trabalho. Ou aqueles que se aposentam e voltam para o mercado de trabalho pela questão financeira até, né? Mas vamos pensar naquele idoso que se aposentou e que estava parado, vamos supor, em casa, né? Então, o estímulo mesmo de socializar, participar de aulas, grupos. Temos diversos exemplos aqui, né, na nossa cidade, no nosso estado, em que as pessoas possam se sentir ativas e úteis. Isso é fundamental. Aí eu já quero comentar que nós estamos vivendo a década de envelhecimento saudável, declarada pela ONU, que é, então, uma estratégia global da Organização Mundial de Saúde, em que, de 2020 a 2030, está se planejando de forma, então, internacional, né? E estratégias para se promover o envelhecimento saudável e ativo também, né? Então, por exemplo, no Brasil, o Ministério dos Direitos Humanos, ele lançou, em 2021, uma estratégia para as cidades brasileiras. Então, existe, talvez as pessoas não conheçam e até possam, né, levar para os seus municípios, a Estratégia Brasil Amiga da Pessoa Idosa, que se chama EBAP. Então, é uma estratégia governamental para que as cidades realmente se preparem para esse processo de envelhecimento. Porque não é um dia, né? São décadas, né? E a gente sabe que o Brasil está envelhecendo de uma forma muito rápida, de uma forma acelerada, e está faltando realmente o planejamento. Então, são parcerias públicas, privadas, e o principal é botar a pessoa idosa também como um ator dentro, né? Atuante dentro desse papel na sociedade. Ele também tem que lutar pelos seus direitos, as suas participações, ativamente, né? Porque fácil sabemos que não é, né? Mas realmente uma estratégia para que se olhe mais, né? Para a política nacional também da pessoa idosa. Todo dia a gente vê novas tecnologias surgindo e essas tecnologias, de uma maneira geral, impactam o tratamento das pessoas idosas. Você podia contar um pouco para a gente que tecnologias são essas e como elas podem impactar? A inteligência artificial está aí, né? E com certeza o futuro, né, vai facilitar muito mais ainda com as novas tecnologias aí que estamos esperando. Mas o que a gente tem atualmente, né? Que é uma coisa recente, a própria teleconsulta, né? Que surgiu aí durante a pandemia, ninguém sabia, né, doutor Marcelo? Né? O CRM, o CFM teve que correr também para fomentar também para que os médicos tivessem acesso e regulamentar, né? Então, essa já é uma tecnologia muito boa, porque facilita, então, o acesso a qualquer lugar do mundo, a pessoa ter a sua consulta, né, com o seu médico, nutricionista, fazer atividade física também de forma online. Então, acho que essa teleconsulta, eu já diria que foi essencial e não tem mais volta, né? Ela realmente traz muitos benefícios, né? E aí, se a gente pensar que a gente tem esses dispositivos, né? Alexa e outras marcas, então... Os telemonitoramentos hoje. Os telemonitoramentos em que podem ajudar as pessoas, né? Fazer os seus lembretes. O próprio telefone celular, né? Onde a gente pode fazer a agenda, a gente pode botar despertador. A questão dos medicamentos também, né? Os organizadores de medicamentos, tem organizadores já com alarme, com dispositivos muito mais modernos também, né? Então, câmeras também, né? Câmeras de vídeo em que um familiar pode ter acesso pelo telefone, ver como é que está o seu idoso. Então, tudo isso é tecnologia e que só
vai avançar e melhorar. E a gente, sem falar, né, que não é muito a minha área, mas a questão, né, das cirurgias robóticas e a distância, tudo isso facilita muito. Mas pensando mais no cuidado de longo prazo, a gente sabe que esse idoso ele vai envelhecer sabendo que ele vai ter uma proteção, ele vai ter um cuidado, né? Porque tem pessoas que envelhecem sozinhas também. As inteligências artificiais, um dia desse eu conversando com um colega, dizendo que um paciente dele conversava com o chat GPT e quando estava deprimido e melhorou a depressão. A tecnologia é fantástica, né? Com certeza. Sem falar realmente nesses dispositivos mesmo de escrita, né? De fala, os aplicativos que a gente tem realmente no celular. Então, isso tudo só veio trazer benefícios, se, claro, bem usado. E lembrando, né? Não é para a pessoa também deixar de viver o mundo real, socializar, conviver e ficar também no mundo virtual, porque daí acaba trazendo um outro problema também, né? A gente sabe que existem alguns mitos do envelhecimento. Você poderia conversar com a gente, para quem está nos escutando, quais são esses mitos e como desmistificar isso? Eu acho que o principal mito é o preconceito. Tá? O preconceito, que até existe um termo técnico, que é o etarismo, que está sendo muito combatido assim, pelas sociedades, porque é o preconceito, né? De que o idoso não tem mais valor, de que ele não pode mais estar no mercado de trabalho, ou a gente julgar uma pessoa pela idade e não pela sua capacidade. Lembrando lá no começo, quando eu falei que quando eu quero envelhecer saudável, eu quero manter a minha capacidade funcional. E, para isso, eu preciso de recursos físicos, né? Ser um idoso que a gente chama um idoso robusto, um idoso com força, mas eu preciso da minha capacidade intelectual também. Então, são essas duas habilidades, que são coisas intrínsecas, claro, de cada ser humano, mas que podem ser trabalhadas, como a gente já conversou um pouco. Então, esse preconceito de a gente julgar só pela idade que aquele idoso não vai ter mais capacidade até de morar sozinho, isso eu acho que é um dos principais mitos, né? Mas o preconceito, às vezes, ele também vem da própria pessoa idosa, né? A própria pessoa também não se valoriza ou não quer andar com outros idosos, porque ainda, infelizmente, na mídia e nos dias de hoje, ainda o envelhecimento é muito associado a fatores negativos, né? Então, a gente tem que transformar, né? O que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente age em relação à idade e à pessoa idosa. Então, acho que tem que ir lá desde criança, na escola, né? Mostrar a importância, né, da pessoa idosa, do envelhecimento, o cuidado, levar essas crianças para conviverem, passarem um dia, né, numa instituição de longa permanência para idoso, fazerem trabalhos voluntários. Eu acho que o Brasil ainda está muito atrasado nisso, nessa parte cultural, como a gente já vê em outros países, até Estados Unidos, o próprio Japão, né, que é uma referência, onde desde criança, né, a criança ela é ensinada a cuidar daquele idoso, o respeito àquele idoso, né? Então, eu falaria isso, assim, eu acho que o preconceito é uma coisa que a gente tem que combater com conhecimento e com essas, né, algumas atitudes práticas aí, né, que são fáceis, eu acho, de realmente serem colocadas em prática, né? Juliana, nós estamos chegando no final do nosso episódio de hoje. Eu já queria te agradecer. Foi fantástico conversar com você. Eu já faço aqui um convite para a gente gravar um segundo episódio. Você já está convidado. Muito Esse obrigada. é um tema que não se esgota aqui. Com Eu certeza. queria te agradecer novamente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos ouve. Como envelhecer saudável. Pois é. Olha, envelhecer saudável realmente é um conjunto, né? Um conjunto de, vamos dizer assim, características que a gente tem que fazer a nossa parte como indivíduo, né? Que a vida não é só o que a gente gosta, é aquilo que a gente precisa fazer também. Então, acho que isso é um recado importante, né? A gente tem já muito conhecimento, a gente já sabe o que deve ser feito e a gente tem que colocar em prática. Mas é claro que a gente também precisa ter um acompanhamento regular
fazer exames de prevenção, quando necessários e bem indicados, né? Cuidar das doenças crônicas, se eu tenho uma pressão alta, um diabetes, um colesterol, para que essa doença não dê alguma outra consequência que é temível, como, né, um acidente vascular cerebral, né, uma paralisia, em que a pessoa perda, né, que ela perca realmente essa questão da qualidade de funcionalidade. Então, é cuidar da sua saúde, da sua visão, da sua audição, da dentição, né, da força, e não se esquecer mesmo dessa questão de saúde mental, de dormir bem, que a gente acabou, né, não comentando, mas eu acho que o sono também é essencial para um envelhecimento saudável. Também vou deixar esse recado, então, né? E que a gente possa, sim, ser feliz, procurar práticas que nos deem bem-estar também, né? Juliana, foi muito bom, foi um prazer conversar com você. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente até agora e até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Juliana. Obrigada.